Esses dias nós estávamos na nossa reunião de liderança e a gente tem vivido um momento muito bom, como vocês também aqui. E um irmão me procurou e disse: apóstolo, a gente precisa se reunir, porque a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer para não perder esse momento, para a gente não perder essa visitação. Eu falei: filho, não tem o que fazer, porque ninguém põe o Espírito Santo dentro de uma gaiola, ninguém põe o Espírito Santo dentro de um curral. Ele vem, ele passa, ele vai, ele volta. Ninguém é dono dele. E se ele nos visita, não é porque nós temos mérito nisso. Por isso não é por qualquer mérito nosso que ele vai ficar. É porque ele escolheu ficar. É porque ele decidiu ficar. Então vocês que estão vivendo esse momento tão especial com o Espírito Santo, aproveitem. Aproveitem que ele tem visitado vocês. E deem a ele a glória que ele merece. Honre a ele. Mostre alegria por ele. Amém? Aí ele pode falar: vou ficar mais um pouco, né? Vai que, né? Glória a Deus. É tudo que a gente precisa é dele, né? Aleluia. Tudo que a gente precisa é da presença dele. Quando ele chega, a gente perde o medo. O medo vai embora, a ansiedade vai embora, tudo vai embora. Porque ele chega, ele já toma controle de tudo, organiza tudo, alinha tudo, põe tudo no lugar. E aí é só ficar olhando para ele e admirando a beleza dele, a glória dele. Esse é um tempo bom para vocês. Aproveitem. Aproveitem. Pastor, o que a gente faz para não perder? Não faz nada não, senão você perde. Não faz nada, senão você vai perder. Simplesmente se rende a ele. Aleluia. Fica com ele e deixa por conta dele, que ele sabe o que está fazendo. Amém? Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui. Tem alguém que estava de manhã e está agora aqui? Olha, não, vocês são do estado. O pessoal não vem mesmo, né? Ainda bem, viu? Porque eles nem sabem o que está esperando por eles hoje aqui. Ah, Jesus. Todo mundo quer ser feliz, não quer? Os irmãos sabem que esse é o maior desafio nosso, é ser feliz. Porque nós nascemos para isso. Eu e você nascemos para usufruir da felicidade. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente trata a felicidade como produto. E a felicidade não é produto. A felicidade é subproduto. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas eu vou te explicar. O que é um subproduto? Por exemplo, o leite é um produto. O queijo é subproduto, porque o queijo é feito do leite. A felicidade não é um produto, não é uma coisa que Deus tem para te dar. Os irmãos sabem que essa é uma coisa que choca muito as pessoas quando a gente fala.
quando a gente diz que Deus não tem felicidade para dar, algumas pessoas, elas ficam pensando que nós estamos falando de uma heresia. Mas Deus não dá felicidade para ninguém. Deus não escolhe essa pessoa para ser feliz e aquela para ser infeliz. Deus não escolheu você para felicidade e você para infelicidade. Deus nos deu princípios e Deus nos deu valores. Quando você anda nos princípios e nos valores, você é feliz. Porque a felicidade é decorrente da nossa capacidade de obedecer o que Ele nos ensina. Então, se você for obediente aos princípios, aos valores, então a felicidade, ela vem a galope, ela vem junto. Mas eu falo isso porque eu olho assim no olhinho de vocês e todo mundo quer ser feliz, né? E a gente tem uma expectativa que Deus vai nos dar isso. E as pessoas entram na igreja, elas pensam, quem sabe hoje eu saio daqui e eu levo comigo a felicidade. E eu quero dizer para o irmão que infelizmente isso não funciona assim. Porque a felicidade não é um produto, não é uma coisa que a gente tem para te dar. O que a gente tem para dar são ensinos, valores, princípios. E se você observar todas essas coisas, o que foi que Deus disse ao povo de Israel? Se vocês observarem os meus mandamentos, então vocês serão abençoados por onde vocês forem. Então a bênção de Deus depende da nossa capacidade de obedecê-lo. Amém? Então quando você ouve a palavra, abre o coração e recebe a palavra. E pense, onde eu posso me arrumar, onde eu posso me ajustar, o que falta para mim, em que eu posso ser melhor para que eu possa ser mais feliz. Amém? Eu pensei até em trocar aqui um pouquinho de felicidade, né? Por uma oferta. E falar, se você quer ser feliz, vem aqui que eu vou orar por você. Mas se eu fizesse isso, eu seria um canalha. Porque ninguém tem isso para dar. Isso é uma coisa que só você pode adquirir com o teu compromisso, com a obediência. Amém? Então, sabendo disso, quando você ouvir a palavra agora, preste atenção, porque ela é o caminho para onde você vai entrar nesse lugar que se chama felicidade. Amém? Então abra sua Bíblia, por favor. Eu queria que você abrisse no último livro do Velho Testamento, Malaquias. Capítulo 4. Eu vou ler o verso 5 em diante. Diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Amém? Irmãos, nós estamos diante de um tempo difícil. Porque a terra está ferida. Nós temos visto muito sofrimento na terra. E muito do sofrimento que nós estamos vendo é decorrente dessa falta de reconciliação entre pais e filhos. O texto que nós acabamos de ler, o texto de Malaquias, é o texto que termina o Velho Testamento. 400 anos depois, a Bíblia recomeça, porque a Bíblia para aí. Aí, 400 anos depois, ela recomeça, ela retoma. E ela retoma falando de João Batista e de Jesus. E a primeira ênfase é dada ao ministério de João, para depois a ênfase ser dada ao ministério de Jesus. Porque João é a continuidade do capítulo 4, dessa última parte do capítulo 4 de Malaquias. Porque o profeta Elias, em que o texto está se referindo, é o próprio João Batista. Não que Elias estivesse reencarnado nele,
mas Elias vinha com o mesmo espírito profético de Elias. E o ensino de Elias, aliás, o ensino de João Batista, que era similar ao de Elias, era de conversão e de arrependimento. Convertei-vos e arrependei-vos. Convertei-vos e arrependei-vos. Essa era a mensagem de João, era isso que João pregava, o arrependimento e a conversão. E a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias, antes do terrível dia do Senhor, ou seja, antes desse dia de acerto de contas com Deus, nós viveríamos essa experiência de ver pais e filhos sendo reconciliados. E isso é fundamental para que a gente possa viver bem, para que a gente possa ser feliz, como eu falei ainda há pouco. Nós somos testemunhas de que muito do que estamos assistindo de sofrimento no mundo é decorrente de um sério problema de paternidade. Os pais estão separados dos filhos. E por conta dessa separação, nós estamos vendo muita gente sofrer. Esse sofrimento começa na própria formação da família. Porque num primeiro momento a família era patriarcal. O pai, o marido, a esposa, os filhos. Mas hoje a família se desfigurou. Nós temos um casal aqui e ele tem 2 ou 3 filhos. E nós temos um outro casal ali com 2 ou 3 filhos. E esse casal e esse camarada, ele se envolve com a mulher daquele outro ou vice-versa. E daqui a pouco esse cara deixa os filhos dele para criar os filhos do outro, e o outro vem para criar os filhos dele, e esses filhos não reconhecem a paternidade desse homem, e aquele também não reconhece, porque ele não é pai. Irmãos, nós estamos vivendo uma confusão. Eu não sei como alguns pais têm essa coragem, porque eu não teria. Quando eu olho para os meus filhos, a bênção que eles são, a alegria que eu tenho neles, imaginar um outro homem, meus irmãos, cuidando do meu filho, e o meu filho chamando outro homem de pai, só porque eu quis viver uma aventura. Eu não sei como tem gente que tem essa coragem. Alguns têm, né? Eu não admiro, mas eu sei que alguns têm essa coragem de deixar os próprios filhos para cuidar do filho dos outros. E aí, aquela amante que ele arrumou, tem um filho ou 2, e ele está carregando no colo os 2 filhos dela, e o dele que ele gerou, de quem Deus vai pedir conta, está lá para um outro. E essa não é uma experiência isolada. Vocês sabem que essa é uma experiência extremamente comum. Então a família vive um drama. Hoje a gente fala muito de paternidade espiritual, e os irmãos sabem que esse é um tema teológico que nasceu no nosso século. E ele nasceu em decorrência do quê? Da falta de pais. Se os pais assumissem seus filhos, nós não estaríamos falando desse assunto. A gente não precisava estar assumindo o filho de ninguém, porque todo mundo teria o seu pai. Mas os pais estão abandonando os filhos, e os filhos estão abandonando os pais. Mas a Bíblia diz que chegaria um momento em que essa reconciliação iria acontecer. E ela precisa acontecer, porque senão a terra vai ser ferida de maldição. E todas as maldições que estão sobre a terra hoje, tudo isso que vocês estão assistindo no mundo, que aterroriza, é decorrente da falta de paternidade. Mas eu queria tomar hoje com os irmãos o exemplo de um rei. Um homem que todos nós admiramos profundamente, que é o rei Davi. Porque o rei Davi é uma figura extraordinária da Bíblia. Todos nós sabemos que não houve na história de Israel nenhum rei que fosse maior que o rei Davi. Um grande estadista. Um homem que fez de Israel uma nação. Um grupo de pessoas dividido em tribos,
se tornou uma nação a partir do reinado do rei Davi. Mas tem algo mais ainda acerca do rei Davi. O rei Davi era profeta. E eu acho que essa era a sua maior qualidade. Porque quando você lê os Salmos de Davi, você começa a entender que só um homem com espírito de profecia poderia falar as coisas que ele falou. Mas Davi também era homem. E embora Davi tivesse sido um grande rei, o maior de todos os reis, ele foi um péssimo pai. Ele foi um péssimo pai porque Davi não se dedicou à sua família. Davi se dedicou à sua nação, se dedicou aos seus homens, aos seus soldados, aos seus valentes, mas não se dedicou aos seus filhos e não se dedicou à sua família. E Davi teve uma família muito difícil, muito complicada. E Davi teve um problema muito sério, que foi um adultério. Esse adultério foi terrível na vida de Davi, porque trouxe muito problema para Davi. Eu dizia hoje de manhã, e reitero, que muitas vezes a gente arruma problemas sem necessidade. Davi já tinha problema demais, mas ele conseguiu arrumar mais problema. Tem gente com essa capacidade de arrumar sempre mais problema. E Davi foi alguém assim, alguém que já tinha muito problema para resolver, e ele conseguiu, através desse envolvimento, arrumar ainda mais problema. Mas o rei Davi era homem também como nós. E hoje nós vamos aprender algumas coisas importantes a partir da vida do rei Davi. Amém? Abra sua Bíblia ainda no capítulo 13 de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 13. Eu vou ler do verso 1. E eu vou ficar aqui com os irmãos como eu gosto de ficar. Eu vou lendo e nós vamos comentando, amém? E nós vamos tirando as dúvidas juntos aqui, com a Bíblia na mão. Já que os irmãos gostam tanto da Bíblia, né? Porque quando eu falei vou ler a Bíblia, todo mundo deu glória a Deus aqui. Então nós vamos aproveitá-la. Tinha Absalão, filho de Davi. Vocês sabem que Absalão era o filho primogênito de Davi. Era o filho mais velho dele. E Absalão, ele seria herdeiro do trono. Agora, eu preciso passar para os irmãos esse pano de fundo, porque ele é importante. O rei Davi morava na sua cidade de Davi. E cada filho, cada família de Davi, porque os reis, eles tinham esposas. Os reis tinham várias mulheres. E essas mulheres lhes davam filhos. E os reis precisavam de filhos, porque seus filhos seriam seus herdeiros, era a sua dinastia. Os irmãos sabem que isso é absolutamente normal. Por exemplo, dentro de tempos mais modernos, os próprios reis e imperadores de hoje, eles têm mais do que uma mulher. Ainda que aparentemente ele esteja casado com uma, ele tem outras. Porque essa mulher com quem ele está casado não é a mulher que ele ama, não é a mulher da vida dele. Mas é a mulher de onde ele vai suscitar descendência. Dom Pedro I se casou com uma mulher que ele não amava. Todo mundo sabe que era a imperatriz Leopoldina. Todo mundo sabe que ele era apaixonado pela Marquesa de Santos, e ele tinha um caso extraconjugal com ela. Era amante dele, era a mulher da vida dele, mas ele era casado com outra mulher, porque isso fazia parte de aliança com outras nações, e ele precisava desse casamento. Era assim que se fazia. Por quê? Porque o rei precisa levantar sucessores para o trono. Então ele tem uma vida dupla às vezes. Ele tem uma vida voltada para a vida dele e tem outra vida voltada para a nação, para o trono. Eu não estou aqui discutindo se é lícito ou se não é lícito. Não estou discutindo a licitude desses atos, mas eu estou dizendo que os reis, eles geram descendentes.
E naquele tempo ainda mais, um descendente não era suficiente para você garantir a descendência. Você precisava ter 3, 4, 5, 6, máximo que você pudesse, porque se alguém invadisse o teu reino, a primeira coisa que eles tentariam fazer é matar os seus descendentes. Então, se um ou dois se salvasse, você estava garantindo a futura geração. Então, os reis tinham muitos filhos. Davi tinha várias esposas. E cada uma tinha sua própria casa, e cada uma vivia com seus próprios filhos. Era assim que funcionava. E Absalão era o filho mais velho de Davi. E é aqui que a gente começa então, e a gente volta para a história depois desse pano de fundo, para você entender melhor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã. Eu ouço isso e eu fico imaginando que ela deveria ser realmente uma mulher muito linda. Porque a Bíblia dedicou uma parte do texto bíblico só para falar da beleza de Absalão. Que Absalão era muito lindo, que ele não tinha nenhum defeito dos pés à cabeça, que não havia nenhum homem mais bonito que Absalão no seu tempo. O cabelo de Absalão era uma coisa tão preciosa, que todos os anos ele cortava o cabelo, porque ele não aguentava o peso. E o cabelo de Absalão pesava 2,5 kg todos os anos quando ele cortava. Então, em sendo Absalão assim tão bonito, dá para imaginar que a sua irmã, Tamar, fosse também uma mulher muito bonita. E o texto diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Veja, Davi tinha um filho chamado Absalão. Absalão tinha uma irmã, ou seja, irmão de pai e de mãe. Mas Davi tinha um outro filho chamado Amon, com outra esposa, que era irmão de pai de Tamar, mas não de mãe. Ok? Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, pareceu-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Ora, o que será que ele queria fazer? Hein? Ele estava doente pela irmã, porque ele queria fazer alguma coisa com a irmã, mas ele não estava sendo fácil porque ela era virgem. Então o que vocês acham que ele estava querendo fazer com a irmã? Ele queria se deitar com a irmã. Ele queria ter relação sexual com a irmã dele. E o texto bíblico diz que esse moço chamado Amon, ele estava adoecendo de tanto desejo pela irmã. Amém? Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab. Diga comigo, tinha Amon um amigo, cujo nome era Jonadab. Olha que interessante. A gente faz essa leitura, a gente pensa assim, é só um fato que está sendo narrado, mas não é um fato. É a constatação de um fato. Na realidade, o texto poderia estar dizendo outra coisa. O texto poderia estar dizendo assim: Amon, filho de Davi, tinha um amigo, e esse amigo era seu pai. Mas Davi nunca foi amigo dos filhos. Davi nunca foi amigo de nenhum dos seus filhos. E Davi também não foi amigo de Amon. Ele não era amigo deles. Mas o filho de Davi, Amon, tinha necessidade de um amigo. E como ele não encontrou no seu pai um amigo,
ele foi buscar esse amigo em outro lugar. E ele encontrou um rapaz que era primo dele, sobrinho de Davi, que se chamava, o texto diz, Jonadab. Esse era o nome dele. Jonadab era homem muito sagaz. Então olha só, Davi não foi amigo dos filhos, Davi não foi amigo de Amon, mas Amon precisava de um amigo, e ele achou um amigo, só que esse amigo era um traficante do bairro. Esse amigo era o cara que aliciava jovens para prostituição. Esse amigo era o cara que levava o filho para as baladas. Eu estou dizendo isso, irmão, por uma razão. Porque eu sou testemunha ao longo desses 40 anos de ministério que eu vou fazer agora, o ano que vem. Eu sou testemunha desses inúmeros pais que fazem de tudo pelos seus filhos. São homens bons, homens que se dedicam, que trabalham até exageradamente para dar para os seus filhos tudo que eles julgam ser bom. Dar a melhor escola, a melhor roupa que ele pode dar, a melhor comida que ele pode dar. Alguns que têm mais poder aquisitivo ainda ganham bons presentes, às vezes um carro, às vezes um apartamento, às vezes uma viagem para o intercâmbio fora do país para estudar uma língua diferente e coisa desse nível. Mas esses pais, muitas vezes tão dedicados nesse contexto, eles se esquecem de uma coisa muito importante, que os seus filhos precisam de um amigo. E se ele não for capaz de ser esse amigo do filho, alguém será. Se você que está me ouvindo aqui, pai, não for capaz de ser amigo do seu filho, pode ter certeza que alguém vai se aproximar dele para ser amigo dele. E essa pessoa pode ser um homem muito sagaz, pode ser o traficante do bairro. Esses dias eu tive uma experiência de uma família tão idônea, mas o filho fez amizade com um rapaz que cometia pequenos delitos. À noite, o pai me liga: pastor, meu filho está preso. Meu Deus, o que esse menino fez? Roubou um carro, junto com um amigo. Roubou um carro. Imagina o desespero desse pai. E aí vem a pergunta: onde eu errei? O que eu fiz? Eu dou tudo para esse menino, eu faço de tudo por ele. Mas ele não foi amigo do filho. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, que é mãe. Mãe, seja amiga da sua filha. É um desafio para a gente fazer mãe ser amiga de filha. Ultimamente, as filhas têm muitas pendências com as mães. Outro dia eu estava ministrando uma mensagem na igreja e eu fiz um apelo e perguntei quantas pessoas tinham alguém para perdoar, e foi uma multidão lá na frente. E aí eu fui chegando nas moças e perguntava: quem que você quer perdoar? Ela: minha mãe. Quem que você quer perdoar? Minha mãe. Quem que você quer perdoar? Minha mãe. Quem que você quer perdoar? Minha mãe. Irmãos, 2/3 das pessoas que estavam ali eram jovens que estavam ali para liberar perdão para as mães, por conta de um relacionamento muito difícil. Então os pais precisam buscar esse relacionamento, e pai tem que se esforçar para ser amigo do filho, e a mãe precisa se esforçar para ser amiga da filha. Porque se a gente não for capaz de fazer isso, irmãos, nós vamos perder nossos filhos. Nós vamos perdê-los. O rei Davi está no palácio. Ele é rei. Ele reina sobre tantas coisas.
mas ele não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, porque ele não é amigo. E não é amigo por quê? Porque não se relaciona. A gente só é amigo de quem a gente se relaciona. A gente só é amigo daquela pessoa com quem a gente convive. Jesus disse assim para os seus discípulos: já não vos chamo servos, mas amigos. O nosso relacionamento começou assim: eu era Senhor e vocês meus servos, porque eu chamei vocês, mas agora já não é mais. Agora vocês já não são mais meus servos, vocês são meus amigos, porque no nosso relacionamento nós nos tornamos assim. Agora o nosso texto continua dizendo assim: ele lhe disse, o Jonadab, por que tanto emagrece de dia para dia o filho do rei? O amigo está observando um comportamento diferente, um comportamento estranho. O amigo está dizendo para o outro: por que você está emagrecendo? Eu estou observando que você está perdendo peso. Por que você está assim? O que está acontecendo com você? E é interessante que essa pergunta, eu volto aqui, não foi feita pelo pai. O pai não perguntou para o filho: filho, o que está acontecendo com você, que você está perdendo peso? Mas essa pergunta foi feita pelo amigo, que diz: por que você está emagrecendo? Então ele lhe disse: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Eu amo aquela moça. Eu estou doido para ficar com ela. Disse-lhe Jonadab: eu vou te ajudar. Faz o seguinte: deita-te na tua cama, finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, diga-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Olha só, o amigo sagaz disse: faz o seguinte, se finge de doente, porque se você se fingir de doente, teu pai vai vir te ver, porque é o único jeito dele vir, é assim. Não adianta você chamar, convidar e querer entrar na presença do teu pai. Se você quer conversar com seu pai, se você quer alguma coisa do teu pai, então se faz de doente que ele vai vir. Eu não sei se os irmãos já viram isso em algum lugar, ou se os irmãos já assistiram esse filme, onde somente quando o filho está doente que o pai fica perto dele. Se o filho está bem, o pai nem ora. Agora, quando está doente, o pastor chama todo mundo vai orar, e ele fica ali em cima e quer dar presente, quer dar as coisas, quer fazer tudo que a criança quer, porque ela está doente e ele fica querendo dar toda a atenção. Amon, aqui Jonadab, amigo de Amon, sabia, ele era sagaz, ou seja, ele era esperto, era observador. Ele falou: se você quer que o teu pai te visite, se faz de doente, finge que ele vem, e aí quando ele vier, você fala assim para ele: ah, papaizinho, né? Eu estou tão mal, eu não sei nem se eu passo dessa noite, eu estou doido, eu estou assim, com uma vontade de comer um bolo, mas não é qualquer bolo, eu quero comer o bolo que a minha irmã Tamar faz. Vai vendo. Mas não é só o bolo que ela faz. Eu estou com vontade de comer o bolo que ela faz, mas ela tem que vir aqui e tem que fazer na minha presença. Eu tenho que ver ela ficar fazendo o bolo.
um pedido esdrúxulo, não é estranho? Pensa bem. Você tem um filho, teu filho está se fazendo de doente, ou você acha que ele está doente, e ele fala assim: papai, manda minha irmã vir aqui fazer um bolo, só que tem que ser na minha presença, de preferência de mini saia, ou então assim, com uma roupa de praia, né? Um biquíni e tal. Manda ela vir aqui fazer uma comida assim da minha. Eu quero ver ela fazendo bolo, eu quero ver ela amassar a massa, eu quero ver ela colocar no forno, tirar e trazer para mim comer. Porque eu estou muito doente, papai. Irmãos, é um pedido estranho. Mas Davi não tem tempo para pensar em pedido. Davi é um pai devedor. E esse é o problema de um pai devedor. Porque pai que deve, ele faz qualquer coisa pelo filho. É a síndrome do pai separado da mãe, que no final de semana ele pega a criança e dá tudo que a criança pede, porque ele tem dívida com a criança. Ele abandonou o filho, foi embora, agora a criança está com a garganta queimando, e ele dá sorvete para a criança. Não fala nada para sua mãe, eu sou legal, ela é chata, eu vou te dar sorvete, mas ela não pode saber. E o menino está com febre, está tomando remédio, e ele está dando sorvete para a criança, porque ele quer agradar a criança. Davi é um pai que tem dívida, ele nunca atende, ele nunca está com os filhos. Então, o filho foi lá, fez um pedido, e o que aconteceu? Deitou-se, pois, Amon, e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amon, teu irmão, faze-lhe comida. Agora, veja só o relacionamento. Ó. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa. Davi não foi na casa da filha. Davi não foi na casa da filha. Manda ele fazer um bolo para ela, para ele, tem que ser na frente dele, do jeito que ele quer. A filha não teve nem condição de compartilhar isso com o pai. Irmão, presta atenção, o filho chamado Amon está completamente tomado pelo desejo da irmã. Os amigos estão vendo. Os amigos sabem que está acontecendo alguma coisa com ele. O rei Davi não vê nada. Está acontecendo tudo na cara dele. O cara está saindo com um traficante e o pai não se dá conta. O menino está trazendo droga já para dentro de casa. Ele está guardando cocaína dentro de casa e o pai não se dá conta. Ele está saindo com prostituta e o pai não se dá conta. Aí a mãe abre lá uma bolsinha dele, está cheio de camisinha. E o pai diz assim: não, isso aí ele deve ter ganho lá na escola, porque agora na escola eles dão isso aí. Por quê? Porque o pai não quer gastar tempo com isso. Não quer lidar com isso. Agora, o rei Davi dá ordem, ele é o rei. Ele não é o pai. O rei mandou. O rei deu ordem, vai lá e faz. E ele foi. Então Davi mandou dizer a Tamar, e ela foi. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado.
Tomou ela a massa e amassou. Fez bolos diante dele, olha, e os cozeu e assou. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Tinha que ser assim. Porém, ele recusou comer. Disse a mão: faze retirar a todos da minha presença. Agora ele já preparou a cena do crime, né? Sai todo mundo aqui, agora vai ficar eu e ela. Todos os empregados saíram. Então disse a mão a Tamar: traze a comida à câmara, ali onde ele estava deitado. E comerei da tua mão. Olha, irmãos, é bonitinho, não é? A irmã tirando os pedacinhos de bolo e pondo na boquinha dele, né? Que nem passarinho. O pai mandou. O pai mandou. Então disse Amon a Tamar: traze a comida à minha câmara. Tomou Tamar os bolos e levou. Quando lhes oferecia para que comessem, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com minha vergonha, e tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei. Vê que ela não fala ao pai. Eu te peço, fales ao rei, porque não me negarás a ti. Dá para entender? O rapaz chega e fala assim: vem cá, deita comigo. Ela fala: não, meu irmão, nem pensar. Não vou fazer isso é loucura. Você vai acabar com a minha vida e com a sua. Não vamos fazer isso. Ela falou: se você me quer mesmo, então você fala com o rei. Ela não disse com o nosso pai, porque não tem afinidade. Ele não é pai, ele é rei. Vai lá e fala com o rei, e ele vai me dar a você. Ele vai autorizar o nosso casamento. Nós vamos nos casar, porque eles eram filhos dele, mas não da mesma mãe. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Ou seja, estupro. Amon estuprou a própria irmã. Amon estuprou Tamar, dentro da casa de Davi. Depois que isso aconteceu, Amon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que ele lhe voltara. E isso aqui é muito importante você entender. Ele estava louco por ela. Ele queria se deitar com ela. Ele forçou uma situação. Ele estuprou a irmã. Depois que isso aconteceu, o texto diz: ele sentiu por ela uma aversão. Ou seja, essa aversão, essa rejeição, essa espécie de nojo, de asco, se tornou maior do que o amor que ele tinha por ela. E isso é muito importante para você que está me ouvindo hoje aqui. Você moça que está aqui, você rapaz que está aqui, você mulher casada que está sendo assediada por alguém, você está pensando se vai ceder ou não ao assédio. Deixa eu te dizer uma coisa. Esses dias eu recebi uma moça lá na igreja. Ela veio com a mãe. Uma moça linda. Ela estava namorando um rapaz. O rapaz chamou ela para ir para um motel. Namoro que já vinha se arrastando um tempo, e o rapaz, cheio de desejo por ela, queria te levar num motel. Ela aceitou o convite. E ela foi para o hotel. Por uma coisa que parecia a maior experiência da vida de um ser humano. E ela foi para o motel com o namorado.
E lá eles tiveram uma experiência precipitada que Deus entregou para o homem para o casamento. E eles tiveram uma relação ilícita, porque foi antes do tempo. E ela contando tudo isso para mim. E ela estava grávida. E ela falou, pastor, mas aconteceu uma coisa assim estranha. Que ele estava muito desejoso de mim. Ele estava ali mostrando isso. Mas depois que nós tivemos aquele momento íntimo, ele começou a me tratar de maneira estranha. Ele começou a me tratar como se eu fosse uma vagabunda, uma prostituta, uma mulher sem valor. Ele dizia assim, vai, se arruma logo aí que a gente tem que ir embora daqui, não sei o quê. E ela, não, vamos embora logo, se arruma aí. Ele falou, mas ele nunca tinha me tratado assim. E daqui a pouco, a gente entrou no carro, ele me deixou na porta de casa e nunca mais voltou. O que ele sentiu por ela? Aversão. Ele amava tanto essa moça, mas agora ele sentia aversão por ela. Irmãos, isso é muito comum, sabia? Eu contei um caso, eu poderia ficar a noite toda aqui com vocês, eu sei que vocês iam amar, mas não vou fazer, contando desses casos, e de mulheres casadas inclusive, que ficaram ouvindo determinados assédios, e cederam, estragaram o casamento, a família, e depois a pessoa com quem elas se relacionaram, sentiram a mesma coisa, porque isso é espiritual, isso é maligno. Sentiu aversão. E o que ele fez com a aversão dele? Veja. Chamou o moço que o servia e disse, deita fora esta. Veja só o jeito que ele fala. E fecha a porta após ela. Ou seja, mete o pé no traseiro dela e põe ela para o lado de fora. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, ou seja, as virgens, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e chorando. Agora preste atenção. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Amon, teu irmão, contigo? Olha que interessante. Absalão está vendo a irmã andando com a mão na cabeça, cheia de cinza. E o cara matou em cima. O cara falou assim, por acaso teu irmão Amon esteve com você? Olha, mas como é que ele sabia? Irmãos, todo mundo sabia. Todo mundo sabia, porque quem está nesse nível de paixão, não esconde. O cara fica com aquele olhar de peixe morto. Ele fica assim, não é? Fica pensando um monte de coisa. Ele estava louco pela irmã, todo mundo podia ver isso, mas Davi não. Absalão, quando viu ela daquele jeito, falou, Amon pegou ela. E tinha acontecido. Agora, quem que entregou ela de bandeja para o filho? O pai. Porque o pai era ausente. O pai não via nada acontecer. O pai não acompanhava. Aí o texto diz assim, quando o rei Davi, essa parte é muito importante você prestar atenção na sequência. Olha, quando o rei Davi, ou ouvindo o rei Davi, todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amon, nem bem nem mal, porque
odiava o seu irmão, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Olha o que acontece. O rei Davi ficou sabendo. Mandaram avisar Davi o que aconteceu. O que Davi fez? Davi perdeu a cabeça. Ele teve um piti, ele teve um surto psicótico. Ele começou a quebrar tudo dentro de casa. Aquele moleque desgraçado, onde já se viu, fazer isso comigo, me enganou, fingiu de doente, e papapá, aí começa a quebrar coisa, joga coisa no Davi, era muito assim. Davi tinha esse temperamento. E Davi começou a quebrar tudo dentro de casa, ficou nervoso. Mas ficou só nisso. Já viu o pai assim? Que o filho apronta, e ele não chama o filho para o confronto, ele não chama o filho para conversar. O que Davi devia ter feito? Traz esse moleque aqui. Traz aqui que nós vamos conversar. E ele devia ter trazido esse filho e falar: escuta aqui, você vai casar com a sua irmã agora. Você está pensando o quê? Ele não é o rei? Ele mandava e ele tinha que fazer. Ele tinha que pôr ordem, fazer alguma coisa. Não era assim que eles viviam? Então, dentro desse contexto social que eles viviam, dentro dessa sociologia primitiva, ele tinha que agir. Ainda que fosse primitivamente. Mas ele tinha que pôr ordem na casa, mas ele não pôs. O fato dele não ter posto ordem na casa, só ficou no quebra-quebra, ele deixou nascer ódio no coração do outro irmão. Absalão passou a odiar o irmão por causa do que o irmão tinha feito. E o pai não tomou providência. E por que o pai não tomou providência? Porque tem uma coisa, irmãos, que nós não podemos perder em relação aos nossos filhos. Porque quando você perde em relação aos teus filhos, você não tem mais autoridade, que se chama influência moral. Davi perdeu a influência moral sobre seus filhos, quando ele teve aquele caso com Betseba. Então Davi quebrou tudo, mas na hora de chamar o rapaz, ele vai falar assim: eu vou chamar esse rapaz aqui, ele vai falar para mim: e você? Você não transou com aquela menina lá, com a tal de Betseba? O senhor não mandou matar o marido dela para o senhor ficar com ela? Agora o senhor está querendo me incriminar? Quem é o senhor para falar sobre isso? Davi não tinha mais influência moral sobre a sua família. Davi não tinha influência moral sobre seus filhos. Esse é o quadro da família. Absalão decidiu matar o irmão. Ele falou: eu mato esse desgraçado, eu pego ele. Em algum momento eu pego ele. Aí o texto continua. Se você está cansado, irmãos, imagine eu que já preguei isso de manhã, estou pregando agora, daqui a pouco eu vou ter que fazer tudo de novo. Então aguenta aí, me ajuda aí. Passados 2 anos, verso 23. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis teu servo, fez a tosquia, peço que com o teu servo venha o rei e os seus servos. Ele está dizendo para o pai: meu pai, eu estou fazendo a tosquia das minhas ovelhas. É dia de festa. Quando a gente tosquia, a gente celebra. Então eu vim aqui para te convidar, meu pai. Vamos para a tosquia. Vamos celebrar a festa lá junto com a gente. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho. Não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Insistiu com ele, Absalão, porém ele não quis ir. Agora deixa eu dizer uma coisa. É nessa festa que Absalão armou para matar Amon. Absalão já tinha tudo pronto. Absalão já tinha preparado essa festa para matar o irmão dele.
Mas ele foi lá convidar o pai para ir na festa. Ora, por que ele foi convidar o pai para ir na festa, se ele tinha armado para matar o irmão? Porque ele sabia que o pai não iria. Davi não ia, irmãos, em festa. Davi não participava da festa dos filhos. Absalão sabia. Veja que o texto diz que ele insiste com o pai. Vamos, pai. Ele está fazendo isso porque ele sabe que o pai não vai. E o que é pior, o argumento do pai é um argumento falso. O pai diz assim: não, filho, eu não vou, para não ser pesado para você. Hein? É o filho que te convida e diz assim: pai, vai lá em casa. Nós vamos celebrar lá uma festa lá que vai ter. Nós queríamos que o senhor fosse. E o pai fala: não, filho, eu não vou não, porque vai ficar pesado para você, e eu, sua mãe, minha sogra que está aqui, alguém que está aqui em casa junto, vai ficar pesado. Irmão, o rei era rico. O rei poderia dizer assim: claro, filho, que eu vou. Quantas picanhas eu levo? Não é? Como que eu posso ajudar para não ser pesado para você? Mas ele não fez isso. Na realidade, ele nem queria ir nessa festa. O rei não convivia com seus filhos. E nessa festa, Amon foi morto por Absalão. Absalão mandou um dos seus servos matar o seu irmão. É muita tragédia, irmãos, numa casa só, numa família só. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque Davi não é próximo dos filhos. Davi gerou os filhos, mas Davi nunca foi amigo e nem tampouco próximo dos filhos. Então, o rei foi informado e ele rasgou as suas vestes e as lançou por terra. E todos os seus servos que estavam com ele prantearam também. Todos choraram juntos. E a Bíblia diz que ele fez isso, que Absalão fez isso, por causa do que Amon tinha feito pela sua irmã Tamar. Absalão fugiu. Absalão foi para uma outra cidade. Ele foi para a terra de Sur. E ele foi viver ali, porque o pai estava muito irado com ele. Mas a Bíblia diz que o tempo passou. E à medida que o tempo foi passando, o luto de Davi também foi arrefecendo, foi esfriando. E Davi começou a sentir saudade de Absalão. Absalão era o seu filho primogênito. Absalão era que ia tomar o lugar dele no trono. E ele começou a sentir saudade desse filho. 2 anos depois se passaram. E Absalão fugiu, diz o texto. E ele foi morar distante. Joabe, que era muito próximo de Davi, que era uma espécie de conselheiro de Davi, disse para Davi assim: Davi, já fazem 2 anos isso. Deixa esse negócio para lá. E Joabe inclusive trouxe uma mulher que fez um teatro e para tentar simular o que Davi está vivendo, como se ela também estivesse vivendo, para mexer com o coração de Davi. Joabe preparou tudo isso e ele orientou, falou: Davi, traz esse menino é teu herdeiro, traz ele para cá. Vamos reconstruir a história, isso aí já foi, é passado. E o rei Davi topou. O rei Davi falou assim: tudo bem. E a Bíblia diz, o texto diz, eu não vou ler tudo porque o horário aqui, agora a gente tem horário. Mas o texto diz assim, que Davi sentia saudade desse filho, queria o filho perto dele.
Então o que Davi fez? Davi falou, manda trazer o rapaz. E ele trouxe. Só que ele disse, só que ele chegando aqui, eu não quero nem olhar na cara dele. Pode trazer ele, mas eu não vou nem olhar na cara dele. Que ele fique lá na casa dele. Aqui ele não me vem. Diz que passado 2 anos, depois disso, Absalão está lá, você imagina. Absalão está de volta em Jerusalém. Está morando na cidade de Davi há 2 anos e não viu o pai ainda, não viu o rei. Absalão é casado, Absalão tem filhos, tem netos. E Absalão quer mostrar os netos para o pai. Os filhos, os netos perguntam do vô. Eles querem ver o avô, que é o rei Davi. Mas o rei Davi deu ordem expressa. Ele não pode entrar aqui, ele não vem aqui. Eu não quero ver a cara desse cara. E aí, aí eu preciso ler. Que é o capítulo seguinte. Ele manda chamar Joabe e diz assim, então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão. Ele disse, por que você fez isso? O que ele tinha feito? Como Joabe não queria vir conversar com ele, ele mandou pôr fogo na roça de Joabe. Aí Joabe veio lá e falou, eu quero que você vá e fala com meu pai, que eu quero falar com ele. Respondeu Absalão a Joabe, mandei chamar-te dizendo, vem cá, para que te envio ao rei, a dizer-lhe, para que vim de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma coisa que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. E aí chamou o rei Absalão. E ele se aproximou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Olha só, eu quero mostrar essa cena para vocês entenderem. Joabe foi lá e disse, Davi, não faz sentido. O menino está certo. Ele já está aqui há 2 anos, você não olha na cara dele. Pô, esse menino está envergonhado. Ele mandou te dizer que se tem alguma coisa errada com ele, que você o mate. Ele está disposto a morrer. Mas ele quer que você o receba. Porque está pior para ele. Toda hora ele tem que estar explicando para os filhos por que eles não podem ver o avô. Ele está envergonhado aqui. Por que você trouxe ele de lá então, se não é nem para ele entrar, para ver tua cara? Aí Davi falou, manda ele vir aqui. Vem cá, meu filho, você é o meu Davi. Você é o meu Absalão. O texto diz que Absalão veio. Vem cá, Absalão. Olha como ele é lindo, igual Absalão, ajoelha. Olha o cabelo dele. Ele se ajoelhou diante do rei. O que o rei fez? O beijou. Absalão se levantou e saiu da presença do rei. Sai da presença do rei. E o texto seguinte, o capítulo seguinte, que é o capítulo 15, está lá. A revolta de Absalão. Sabe por quê? Volta aqui, filho. Volta aqui, Absalão. Porque não era assim que Absalão queria ser recebido pelo pai. Absalão tinha uma expectativa diferente. O pai o recebeu com formalismo, como se recebe qualquer súdito. O que Absalão queria do pai, era o pai chegar para esse filho e dizer assim, ah, meu filho, você é um sem vergonha, cara. Pelo amor de Deus, por que você faz isso comigo? Por que você matou teu irmão? Não precisava fazer isso, você sabe que eu te amo. É isso que ele esperava. Cadê os teus filhos que eu quero ver? Cadê aquelas crianças? Onde eles estão? Mas o rei Davi não fez isso. Ele foi recebido de maneira informal.
Ele foi recebido como uma pessoa qualquer. Ele esperava que o pai desse na cara dele. Ele esperava que o pai fosse com uma voadeira nele. Ele esperava que o pai xingasse ele, chamasse ele para briga. Ele esperava tudo do pai. Mas não que o pai fosse tão indiferente com ele, tão frio com ele. E por causa disso, o texto diz, ele se rebela contra o pai. Irmãos, essa é uma história triste. Porque Absalão saiu dali, foi para a porta de Jerusalém e começou a aliciar pessoas. E começou a dizer assim, olha, esse velho aí está por fora, esse cara não tem futuro não. Eu vou ser rei muito melhor do que eles, eu vou ajudar vocês, eu vou fazer um governo melhor. E ele não fez isso, irmãos, nem porque ele queria ser rei. Absalão não fez isso porque ele tinha ambição de ser rei. Absalão fez isso porque ele estava rebelado contra o pai. Por causa da atitude do pai. Passado algum tempo, Absalão foi morto. Isso está no capítulo 18. Vai lá para o capítulo 18 agora. No finalzinho. Chega a notícia. Chega a notícia da morte de Absalão. É o etíope que traz a notícia. Então disse Davi, verso 32, irmãos. Então disse Davi ao etíope, vai bem o jovem Absalão? Ele é pai. Ele quer o bem desse menino. O filho se rebelou contra ele. O filho aprontou, o filho ameaçou matá-lo, mas ele quer saber do filho, como é que está meu filho está bem? E ele respondeu, sejam como os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Em outras palavras, o que ele está dizendo, ele morreu e que morram todos também que têm a atitude dele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho. Não é interessante, irmão? Davi mandou chamar o rapaz. O rapaz veio e ele não recebeu. Depois o rapaz vai e fala assim, pai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, pode me matar. Mas Davi ficou naquela postura. Agora que o rapaz morre, o pai vai para dizer assim, Absalão, por que não morri eu em vez de você, meu filho? Eu preferia que eu tivesse morrido em vez de você. Mas aí já era tarde. Davi perdeu esse filho. Davi teve essa filha abusada, estuprada. Davi perdeu Amon, que foi morto por Absalão. Davi perdeu Absalão, que foi morto. Davi já tinha perdido um filho, que foi do adultério dele com Betseba. E depois, mais para frente, vai perder ainda um outro filho, que é Adonias. A morte entrou na casa de Davi, porque Davi matou um homem. Porque pecado tem consequência. Ele matou um homem. E ele teve que sepultar 5 pessoas. Sepultar 4, né? E ver a filha desolada. Sabe por quê, irmãos? Porque o pai nunca foi amigo dos filhos. Ele não via as coisas acontecerem dentro de casa. Havia muitas outras maneiras de Davi ser punido, mas Davi deixou esse lugar onde o diabo entrou para feri-lo. O que eu queria que vocês entendessem hoje à noite? O que eu podia ensinar para vocês aqui? Porque nós falamos que é através dos valores, dos princípios que a gente se torna feliz. É que esse é o tempo de reconciliar pai com filho e filho com pai.
É tempo de reconciliar mãe com filha, filha com mãe. Irmão, não espere seu filho morrer para você dizer, meu filho, eu te amo. Por que eu deixei isso acontecer? Eu contei hoje pela manhã a experiência de um pastor, que eu ouvi o testemunho dele na internet. Mandaram para mim por WhatsApp. E esse pastor, ele era um travecão. Ele era homossexual. O pai dele era pastor de uma igreja Assembleia de Deus. Era pastor auxiliar. Mas ele se desentendeu com o pai. O pai muito focado nas coisas dele. Descuidou do filho. E o filho entrou por esse caminho e se tornou um travesti. E não era uma cidade muito grande, talvez menor do que essa. E tinha o ponto que eles ficavam na cidade rodando bolsinha. E ele ficava lá para arrumar cliente. E ele começou, e ele dá o testemunho dele dizendo que o pai ia lá toda noite. E dizia assim, filho, eu vim te buscar. E ele ria do pai. E ele debochava do pai. Aí diz que numa noite, uma noite especial de um culto na igreja Assembleia de Deus, eles estavam homenageando esse senhor pastor, 50 anos de ministério. E o pastor voltou lá no ponto onde o filho vendia o seu corpo. E ele disse para o filho, falou, filho, vai ter na igreja uma comemoração. Meus 50 anos de ministério, eu queria que você fosse. Me dá essa honra. Aí aquele moço disse que ele relutou muito e acabou indo. E ele entrou na igreja. Ele falou, lá as mulheres sentavam do lado, os homens do outro. Eu não sabia se eu sentava de um lado ou do outro. É travestido. Mas ele entrou, até eu não sei que lado ele entrou, porque no final eu não sei nem se ele falou. Mas ele entrou num lugar e sentou. De onde ele assistiu o culto. E num determinado momento, esse pastor se levantou, foi lá e pegou esse filho. E trouxe lá para frente. De salto alto, todo maquiado. E ele disse, esse é meu filho. E ele falou, meu pai falou isso com tanto orgulho de mim naquele dia, que ele me quebrou. Ele falou, quando eu saí daquela celebração, eu não era mais a mesma pessoa. Eu saí dali reconciliado com meu pai. Hoje ele é pastor, irmãos. Esse menino que era um travesti, hoje é um pastor. E você não diz que ele não tem trejeito nenhum, e ele fala muito bem, uma oratória excelente. Porque esse pai, em algum momento, reconheceu que errou. E ele não desistiu desse filho. Ele não foi hipócrita. Ele reconheceu o seu erro. E ele estendeu a mão para o filho. Até a última medida. Porque, irmãos, para um pastor chamar um filho traveco e botar ele e trazer aqui na frente e falar, esse é o meu filho, o cara tem que estar muito disposto a fazer uma reconciliação. Mas a Bíblia diz que é isso que vai salvar. É isso que vai curar a terra. É isso que vai livrar a terra de maldição. É quando os pais se reconciliarem com os filhos e os filhos se reconciliarem com os pais. Por que eu peguei essa história tão longa aqui? Para te dizer uma coisa. Não existe ninguém perfeito. Não existe homem perfeito. Davi era um tremendo homem de Deus. Todos nós já nos inspiramos com o rei Davi em alguma coisa. Mas Davi também falhou como nós falhamos. Davi também errou como nós erramos. Mas existe uma oportunidade da gente mudar isso. É buscar reconciliação. Então, se você tem um filho que está perdido, um filho que está no mundo, um filho que tomou um rumo diferente, um filho que está separado de você, com raiva, com ódio, seja lá o que for, pega o seu telefone, liga para ele e fala, eu senti saudade de você. Eu queria tanto poder te dar um abraço. Onde você está? Eu quero te abraçar. Mães, vocês que estão aqui, se reconciliem com as suas filhas.
Sua filha precisa de você. Sua filha precisa da sua experiência. Sua filha precisa do seu conselho. Filha, receba o amor da sua mãe. Ela também não é perfeita. Ela tem tantos problemas. Talvez ela não soube ser sua amiga. Talvez ela nem tivesse tido nenhuma amiga na vida dela. Talvez a mãe dela não tenha sido amiga dela e ela não consegue ser sua também. Porque muitos que estão aqui não tiveram um pai amigo. Eu disse hoje pela manhã da minha esposa, porque a minha esposa, irmãos, ela nunca tinha abraçado o meu sogro, pai dela. Porque o meu sogro é das antigas, como a gente diz, né? Então, quando ela chegou na puberdade, ele já se afastou dela. Talvez, de tanto ouvir de pedofilia, desse tipo de coisa, né, ele colocou essa menina longe dele, nunca a abraçou. E a minha esposa cresceu, se casou comigo, e pensa num cara que abraça, sou eu. E eu abraçava, minha mulher abraçava, mas nunca consegui tirar dela o que o pai dela tirou o dia que abraçou ela. Porque num dia, irmãos, num encontro, meu sogro estava e ela também. Quando terminou o encontro, ela foi ao encontro do meu sogro e as dois se abraçaram. E eu fiquei ali com lágrima escorrendo, vendo os dois se abraçarem. E eu fiquei pensando assim, eu já abracei essa mulher tantas vezes, mas nunca foi igual o abraço do pai dela. Eu tenho uma filha com 22 anos. Meu irmão, minha filha senta no meu colo. Eu abraço minha filha, eu beijo minha filha. Eu não tenho nenhum problema com isso. E você que está aqui, pai, abrace sua filha. Alguém falou assim, pastor, por que a sua filha nunca foi namoradeira, né? Porque tem umas meninas aí que com 14, 15 anos já está tudo com fogo de namoro. E a minha começou a namorar agora com 22 anos. Por quê? Porque a minha filha nunca foi carente de pai. Porque ela sempre teve um pai que abraçou, que acolheu. Ela nunca precisou que outro homem fizesse isso, porque eu estava lá para fazer. Nunca passou um dia que eu não abraçasse minha filha, não beijasse minha filha. Hoje a minha filha às vezes senta do trabalho, eu sento na mesa e falo, vem cá, senta aqui no colo do papai, me conta como foi seu dia. 22 anos. Às vezes o namorado está lá e eu não estou nem aí. Eu falo, você espera aí, senta você aqui, filha, conversa com seu pai. Eu sei que a minha filha me ama. Eu tenho um menino de 9 anos. E tem sido um desafio para mim ser amigo dele. Outro dia ele chegou para mim de noite, terminou o culto. Irmãos, eu cansado. Eu não tinha pregado 3 vezes como aqui. Mas eu tinha pregado. Quando terminou o culto, meu filho falou, papai, vamos brincar? Eu falei, vamos. O que a gente vai brincar? Ele falou, pega, pega. Eu falei, ó, filho, não vai dar. Pega, pega. Pega, pega, não vai dar. Vamos pensar noutra coisa. É difícil às vezes para a gente, depois de uma idade, né? Você poder corresponder com algumas coisas. Porque para criança ser amigo é isso. É andar de bicicleta junto, é brincar junto, é fazer algumas coisas assim. E eu fico tentando achar alguma coisa que eu possa fazer para poder ser amigo do meu filho. Irmãos, é um desafio para você e para mim. Mas hoje o que Deus queria que você entendesse é que o mundo depende disso. Para que Deus não fira a terra com maldição. E a terra está sendo ferida com maldição, com tanto nível de violência. Porque está faltando pai. Está faltando pai amigo. E está faltando mãe. E está faltando mãe amiga. Que Deus possa encontrar aqui entre vocês, esses pais e essas mães. E por isso eu queria reclinar minha fronte para orar com você agora. E pedir que você coloque diante de Deus a sua vida. Se você está distante de um filho, ou distante da sua mãe, ou você teve uma briga, uma discussão, você não fala com ela. Outro dia uma moça disse assim, pastor, tem 15 anos que eu não falo com a minha mãe. Pelo amor de Deus, gente, 15 anos sem falar com a mãe. Eu falei, liga agora para ela. Ela falou, mas ela vai me maltratar. Eu falei, mas não importa. Liga para ela.
Aí depois à noite ela me liga dizendo, pastor, eu me reconciliei com a minha mãe. Porque quando eu falei com ela, que ela ouviu minha voz, ela começou a chorar. Deixa Deus trabalhar. Faz a sua parte. E você que está aqui que é pai, não abandone seus filhos. Os observe, olhe para eles. Onde eles vão, com quem vão. O que eles trazem para dentro de casa. Quem eles trazem. Quem eles estão namorando. Olhe o comportamento deles. Se tem algum comportamento diferente. Inadequado, estranho. Porque depois que ele entrar nesse ambiente, para tirar, vai ser muito difícil. Então não precisa deixar chegar lá. Amém? Comece a orar. Agradeça a Deus sua família. Agradeça a Deus pelos seus filhos, pela sua casa. Agradeça a Deus pelo seu pai, pela sua mãe. E se você identifica alguma coisa, comece agora a colocar diante de Deus. Peça a Deus que prepare o momento, se você não teve esse momento. Peça a Deus que prepare esse momento para que você possa voltar para perto dessa pessoa que é tão importante na sua vida. Pastor, mas ela me feriu tanto, não importa. É um novo tempo. É um tempo de reconciliar pai com filho e filho com pai. Santo Deus. Visita teus filhos esta noite. Que nenhum deles saia daqui hoje sem o peso desse compromisso. O compromisso de sermos não apenas genitores, mas de sermos pais, de sermos amigos, de sermos presentes. Ajuda-nos a viver a reconciliação. Se alguém aqui está separado do seu pai e da sua mãe, que haja reconciliação. Que o Senhor os abençoe. E que o Senhor os prospere. Em nome de Jesus. Amém.